Meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Você que está aqui nos visitando, se inscreva no nosso canal, porque a cada sábado nós trazemos aqui uma nova reflexão. O nosso tema de hoje diz assim: se eu mudo, minha vida muda. Eu tenho certeza que esse tema alcança a todos nós que estamos aqui no mundo material. Por quê, gente? Porque todos nós desejamos ter uma vida mais feliz, que a nossa família esteja em paz, que a nossa saúde espiritual e material esteja em dia. Então, eu não tenho dúvida que essa reflexão vai nos ajudar muito. Porque normalmente aqui no plano de provas e expiações, o que é que acontece? As vicissitudes e as dores nos revisitam, nos indicando o quê? Que algo precisa ser revisto na nossa existência, não é? Estudamos aqui que as dores, quando nos alcançam, elas têm a função educativa. Quando nós mudamos, gente, o que é que acontece? Necessariamente nossa vida também muda. Ou para melhor, ou para pior. E é exatamente a conduta que nós elegemos para nós vai definir se a nossa vida vai respondendo de uma maneira boa ou de uma maneira negativa. E aí muita gente pergunta: oi, Robson, e numa existência o espírito pode piorar a sua condição? Resposta: sim. Mas não vamos misturar as coisas, não é? Nós já aprendemos na doutrina espírita que o espírito ou estaciona ou evolui. Jamais ele retroage. E como é que ele pode mudar a sua condição? Aquilo, gente, que no correr dos séculos o espírito adquiriu, que forma o seu patrimônio espiritual, esse realmente não se perde. Por isso que ele não involui, ele não retroage. Ou ele estaciona ou segue adiante. Mas numa existência, a depender da conduta do espírito, ele pode sim fazer da sua condição pior. Ele pode comprometer-se perante a justiça divina e adquirir novos débitos. Mas, repito, o que é do seu patrimônio, ele permanece, ele não perde. Mas a sua conduta vai dizer na atual existência se ele voltou a se comprometer e criar novas dificuldades para o agora ou para mais adiante. Porque nós sabemos que quando nós ferimos a justiça divina, que atraímos novos débitos, em algum momento vamos precisar repará-los. Então, numa existência, a resposta é sim. Nós podemos, a depender da nossa conduta, piorar a nossa condição de devedores perante a justiça divina. Quando nossa vida não anda boa, o que fazer, não é, gente? Todos nós, em algum momento, nos interrogamos. Minha vida não está muito boa, eu não estou muito feliz, e o que é que eu devo fazer? Essa é a grande questão. O que nos recomendam então, gente, os espíritos superiores? Esse estudo é uma verdadeira aula desses espíritos para todos nós. Eles dizem assim: a primeira sugestão, examine a sua conduta, examine a forma como você vem se conduzindo nessa atual existência. E depois, dirija suas energias para a necessária mudança. É isso. Nós precisamos verificar como estamos nos conduzindo e quando detectamos pontos necessários de mudança, é partir para elas. Essa é a sugestão dos espíritos para todos nós que desejamos ter uma vida melhor, mais harmoniosa e mais feliz. Mas vamos começar pelos ensinamentos desses espíritos. Eles dizem assim: lembremos que essa mudança de nossa conduta é sempre um convite, pois ninguém pode nos obrigar a mudar. Então veja que eles já trazem aqui, os espíritos, um grande ensinamento. Mudança na nossa existência é um convite, gente.
Ninguém pode lhe obrigar a mudar a sua conduta. Muitas vezes é a dor que nos visita, que nos dá aquela balançada e nos faz rever, não é, a nossa forma de proceder e nos impulsiona para a nossa verdadeira mudança. Mas ele já nos ensina. Lembremos que a nossa mudança é sempre um convite. Esse processo precisa ser de dentro para fora. Quantos seguem anos após anos da mesma maneira, mas sempre desejam um resultado diferente? Na obra da criação não há privilégios. É sobre o faz por ti que os céus te ajudará. Não há outra forma de mudar nossa vida. E aí vem a recomendação mais óbvia. A mudança verdadeira só vem aos poucos. Então os Espíritos trazem muitas orientações nesse parágrafo para a gente. E que a mudança realmente é um convite, gente. Mas que as pessoas desejam um resultado diferente, que sua vida melhore e não querem muitas vezes alterar uma vírgula da maneira como vem procedendo e que vem lhe trazendo dissabores e mesmo algum grau de sofrimento. Então os Espíritos dizem, em matéria de justiça divina, não há privilégios. Quando você enxergar um irmão seu com uma vida um pouco melhor, mais harmoniosa, mais feliz, examine a conduta daquela pessoa. Verifique como está o seu dia a dia, porque é como dizem os Espíritos aqui, faz por ti que os céus te ajudará. Se nós ficarmos, gente, entronados lá na nossa inércia, não é? Na pouca humildade, sem perceber as mudanças necessárias que precisamos realizar, então como é que nós vamos ter um resultado diferente? Fica praticamente impossível, não é? Dizem os Espíritos. Todas as dores do hoje significam uso inadequado do nosso livre-arbítrio. Não há injustiça em matéria de sofrimento. Herdamos exatamente o que plantamos e nada, mas nada mesmo, é obra do acaso. A alma será feliz na medida em que evoluir e trazer para si novos conhecimentos, pois o conhecimento da vida o levará necessariamente a dias mais felizes e também a agir de forma mais consciente. Então, quanto mais o espírito evolui, mais consciente ele fica de seu papel aqui no mundo material. E aí a sua vida vai começar, sim, a responder positivamente. Olha o tema do estudo. Se eu mudo, minha vida também muda. É isso. Quando nós fazemos aquela revisão necessária e começamos a operar aos poucos as nossas mudanças, a vida também muda, gente. Ela vai começando a responder com mais alegria, com mais harmonia, com mais entendimento, com mais saúde integral para o espírito. E qual a recomendação dos Espíritos então? Emmanuel, esse Espírito de luz, ele nos orienta muito, gente, para o aproveitamento do tempo. Eles dizem assim, os Espíritos, aproveitemos, portanto, o tempo. Pautemos nossa vida pelas ações úteis e proveitosas para o nosso crescimento espiritual. Selecionemos o que realmente nos impulsiona para adiante e aí veremos que aos poucos a nossa vida vai melhorando e tudo aquilo que almejamos para nós vai chegando em nossa jornada. Então, quando nós vamos mudando intimamente, quando nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente, aos pouquinhos, gente, aquilo que nós desejamos vai chegando. Porque a vida responde à nossa mudança. Mas nós estamos nos encaminhando para o final do nosso estudo e a questão que vem é a seguinte: e se não der mais tempo? Quantas pessoas nos fazem esse questionamento? Robson, e aqueles espíritos que estão no finalzinho da existência e que tiveram uma vida de erros e comprometimentos,
não vai mais dar tempo. E a resposta é: dá tempo, sim. Por quê, gente? Porque naquele último instante da vida material, pode o espírito verdadeiramente arrepender-se de sua conduta até então. E pode dar um novo direcionamento ao seu pensamento. Veja o que dizem aqui os espíritos. Para o espírito não há interrupção. Deixando a matéria, seguirá em frente no mundo espiritual. E se mudou para melhor, esse novo estado de pensamento o acompanhará na erraticidade e, quando reencarne, já trará consigo mais essa virtude adquirida de última hora, pois somos herdeiros de nós mesmos e as existências são sempre solidárias, ou seja, nada se perde de uma para a outra. Gente, a vida sempre continua. Então, se naquele último instante o espírito que arrependeu-se dá uma nova direção ao seu pensamento, ao seu desejo de intimamente modificar-se, esse novo estado de pensamento é o que vai acompanhá-lo naquele instante de sua transição. Então, chegando no mundo espiritual, ele estará motivado a ser melhor, a fazer a mudança necessária. É por isso que dizem os espíritos, na hora que ele reencarnar, depois de algum tempo na erraticidade, ele já trará consigo esse novo estágio de alma, esse novo estado de pensamento. É por isso que quando as pessoas dizem não dá mais tempo, sempre dá, porque como dizia o Buda, não é? Em corpo ou fora dele, sempre há vida. E o que é que nos ensina Jesus? A vida continua, gente. Não há interrupção. Todas as existências são solidárias. O que se faz de bom numa, se aproveita na próxima. Então eu queria nos brindar, no final dessa reflexão, com uma mensagem belíssima de Joana de Ângeles, na obra chamada Vigilância, e que tem tudo a ver, não é, com o nosso tema. E essa mensagem diz assim: reforma íntima, ou seja, aquela mudança para que a nossa vida mude, para que a nossa vida melhore. Joana de Ângeles diz assim: como fazer, não é, gente, essa reforma interior? Na prática, Joana nos ensina. Ela diz assim: quando puderes, adia a prática do mal até o momento em que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Medite e não siga adiante. Provocado pela perversidade que campeia solta, age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. Espicaçado pelos desejos inferiores que graçam, estimulados pela onda crescente do erotismo e da vulgaridade, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal. Desconsiderado nos anseios nobres do teu sentimento, cultiva sempre a paciência e aguarda a bênção do tempo que tudo vence. Aturdido pela compulsão do esforço cruel, considera o teu agressor como infeliz amigo que se compraz na perturbação. Desestimulado no lar e sensibilizado por outros afetos, renova a paisagem familiar e tenta salvar a construção moral doméstica momentaneamente abalada. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel a requeimarem por dentro, passados os primeiros momentos. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. A tua reforma íntima
te concederá a paz, porque anelas e a felicidade que desejas. Essa é a mensagem belíssima de Joana de Ângelis, nos ensinando no dia a dia como fazer a nossa reforma íntima, como proceder o nosso avanço moral, que é a finalidade final da nossa existência. Espero que todos possam terem aproveitado esse momento de reflexão. Espero que tenham gostado do nosso estudo. E aí, gente, peço, estimulem outras pessoas a se inscrever no canal para terem acesso a essas aulas de luz, que nos trazem os espíritos. Tragam seus comentários durante a semana, escrevam aqui no nosso canal. Deixem, gente, o seu joinha, que isso nos fortalece. E desejo nesse instante muita paz, muita saúde espiritual a todos nós, e Deus vai permitir. Estaremos aqui então juntos no próximo sábado. Paz e luz a todos.